Bom dia, meus irmãos, graça e paz. E hoje daremos encerramento à nossa exposição sobre a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6. Hoje vamos tratar da segunda parte da oração, do modelo de oração que o Senhor Jesus ensina para nós, a qual eu costumo chamar de PPP, porque as três petições elas começam com a letra P, que é pão, perdão e proteção. Vamos ler aqui então, começando pelo capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perceba aqui que nós começamos a entrar na nossa vida com Deus. As três primeiras petições se referiam ao reino de Deus. E agora as nossas petições pessoais, as nossas necessidades, nós como filhos de Deus. E a primeira petição é o nosso pão de cada dia. Perceba que o Senhor Jesus ensina que a gente clame pelo pão e não pelo pudim, não pela picanha, mas pelo pão. Isso nos ensina o seguinte, que o Senhor de fato proverá as nossas necessidades básicas, que o Senhor de fato proverá aquilo que a gente precisa para a nossa sobrevivência, para o nosso dia a dia. Mas se o Senhor quiser nos abençoar com riquezas, que Ele quer que nós sejamos ricos e abençoados nesse sentido materialmente, amém. Deus não é contra a riqueza, Ele é dono da prata, Ele é dono do ouro, mas o Senhor não tem problema com isso. O problema que a Bíblia nos ensina não é o dinheiro em si, mas é o amor ao dinheiro. Esse é o raiz de todos os males. Contudo, temos que entender que a promessa para a igreja não é que todos sejam ricos, não é que todos tenham fartura na sua vida. Se você tiver, amém, desfrute e use para a glória de Deus. Agora, a oração do Senhor que Ele nos ensina é para pedir pelo básico, pelo pão. E isso você pode ter certeza. Ele pode não te dar o pudim, pode não te dar a picanha, mas o pão você pode clamar que o Senhor vai prover e vai te dar. Prosseguindo aqui na segunda petição dessa segunda parte, no versículo 12 diz assim: Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é a segunda petição que nós devemos fazer de acordo com a oração de Jesus Cristo, o nosso modelo. Então, nós somos devedores de Deus. Quando nós pecamos, nós temos uma dívida com o Senhor. E como que nós vamos pagar essa dívida? É impossível para nós pagarmos. Nós não podemos pagar com nosso dinheiro, não podemos pagar com nossas ofertas e dízimos, não podemos pagar com penitência, não podemos pagar com jejuns, não tem como pagar com a sua própria vida, não tem como. Você pecou contra um Deus que é soberanamente infinito e essa dívida também é infinita. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele sim, Ele veio como nosso representante, morreu em nosso lugar e Ele pagou a dívida. Paulo vai dizer que existia uma dívida, um escrito de dívida que era contrária a mim e contrária a você. Esse escrito de dívida nos acusava e nós não podíamos pagar, era impossível, nada que nós fizéssemos poderia pagar esse escrito de dívida, mas ela foi cravada na cruz pelo sacrifício de Jesus. Então hoje você pode sim se achegar ao seu Pai, como vimos anteriormente, Deus é o nosso Pai, e rogar-lhe por perdão, pedir perdão dos seus pecados, dos seus crimes, pedir perdão das suas dívidas, que Ele de fato perdoará você por Jesus Cristo, porque Ele aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. Só que aqui nessa petição nós temos um calo que aperta, que diz assim: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui é onde fica complicado, porque é como se eu pudesse ver Deus, você chegando a Deus em oração pedindo perdão, e Ele olha para você e fala: mas você está me pedindo perdão, mas você não perdoou Maria. Você está me pedindo perdão, mas você não perdoou João. Você não liberou perdão para ele. Queridos, precisamos entender algo aqui. Não é as suas boas obras que vão te perdoar. Não é porque você liberou perdão para fulano que Deus vai te perdoar. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Não é por você perdoar que você vai ser perdoado. O perdão e a salvação é pela graça. O que Jesus está ensinando aqui, uma pessoa que foi perdoada, queridos, o nosso crime e a nossa dívida contra Deus é infinitamente maior do que as dívidas que as pessoas têm contra nós. Então, o ensino de Jesus é que se você foi perdoado dos seus crimes, dos seus pecados por Deus, quanto mais você pode perdoar as pessoas. Para você será até mesmo fácil perdoar, porque você foi perdoado, você era condenado ao inferno e você foi perdoado de um perdão que era infinito. Então, para você que é cristão, você que foi perdoado, é muito fácil perdoar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, libere o perdão.
não segure essa mágoa no seu coração, porque o perdão é a prova de que você também foi perdoado. E aqui entramos também na terceira petição, no último versículo aqui, que é o versículo 13, que diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa petição é a respeito da provação. A palavra mal pode também significar maligno no grego. Então a tentação e o mal aqui refere-se a Satanás. Satanás e os demônios são aqueles que nos tentam. Queridos, Satanás, Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor como um leão, bramando, procurando a quem tragar. Ele não está de brincadeira, ele quer nos destruir. E através do quê? Através de pecados, porque o que nos afasta da nossa comunhão com Deus são os pecados. Então ele vai nos tentar naquilo que é nossa fraqueza. Faça uma análise da sua vida. Quais são as suas fraquezas? É na fraqueza com o dinheiro? É na fraqueza na sua vida na área sexual? Você tem fraquezas com fofoca? Você tem fraquezas referente a alguma mágoa no seu coração? Então quais são as fraquezas que você tem? Preste atenção nisso e clame ao Senhor para que Ele te livre disso, para que você mortifique a carne, eleve o seu espírito, para que você não caia e peque contra o Senhor. Meus queridos, aqui encerramos então essa exposição a respeito da oração do Pai Nosso, e o meu pedido é para que você pratique esse modelo de oração que nós expomos aqui para você. Que você tenha uma boa semana e fique com Deus.